Fala aí, pessoal, estamos de volta hoje para falarmos um pouco sobre Copa do Brasil, grandes jogos e também sobre os dois finalistas da Liga dos Campeões, da Champions League. É isso aí, te aguardo depois da vinheta, tamo junto. Reagindo geral. Pessoal, hoje estamos aqui, como já foi falado, para falarmos um pouco sobre Copa do Brasil. Tivemos uma noite de muitos jogos e uma noite interessante, onde algumas equipes, né, se encaminharam bem ou deram o primeiro passo importante na noite de ontem. E vamos começar, pessoal, com o jogo de Grêmio e Cruzeiro, né, Raposa e o Tricolor Gaúcho. Pessoal, um jogo movimentado de gols bonitos. O jogo terminou de 1-1, dois belos gols. E tudo vai ficar para o segundo jogo, no caso, lá em BH, lá em Belo Horizonte. Tivemos também Corinthians e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Corinthians, porque o jogo foi lá em Minas. E o jogo terminou, pessoal, 2-0 o Atlético Mineiro para o Galo, em cima do Corinthians. Pessoal, o Corinthians continua nessa sequência de derrota, nessa sequência de jogos que o seu treinador não consegue alcançar o objetivo, que é a vitória, não consegue apresentar um bom futebol. E mais uma vez, ontem à noite, no primeiro jogo, o Atlético Mineiro abre uma boa vantagem sobre o Corinthians por 2-0, dois gols do atacante Paulinho, ex-Vasco da Gama. Passou um tempo na Europa, retornou para o Atlético Mineiro e está aí. Né? Fez 2 gols ontem, importante demais, né? Para essa classificação. Importante demais, porque o Corinthians tem condição de tirar, tem, mas é muito difícil tirar esses 2-0 do Atlético Mineiro, que tem um bom elenco. Tivemos também, pessoal, Sport Recife e São Paulo. Outro jogo interessante, porque foi lá na casa do Sport e o São Paulo conseguiu um 2-0, importante demais. Como eu falei, foi fora de casa, foi lá na casa do Sport. Então o São Paulo traz uma boa vantagem para sua casa. Tivemos também América Mineiro e Internacional. América Mineiro conseguiu um 2-0 sobre o Internacional. Resultado importante também. Embora tenha sido em casa, fez o dever de casa e foi um bom resultado, assim também como foi o Atlético Mineiro. Os dois times mineiros conseguiram cada um 2-0, resultado interessante. Lógico que os seus adversários têm condição de tirar, tem, assim como eles fizeram, eles têm, né, os mineiros têm condição de tirar, mas é muito difícil também, ficou muito difícil para o Internacional também. Embora eu entenda que o Internacional é um pouco mais time que o América, mas vamos ver. Tivemos também, pessoal, outro jogo grande, um jogo movimentado, que foi Atlético Paranaense 3, Botafogo 2. Interessante desse jogo aqui, pessoal, que o Botafogo começou aplicando ali um 2-0 no Furacão, mas não segurou o resultado, não teve como segurar o Furacão lá na sua arena, e o Furacão virou para 3-2. O jogo que começou 2-0 para o Botafogo, para o Fogão, terminou 3-2 para o Atlético Paranaense, e foi um resultado interessante diante do jogo. Começou perdendo por 2-0 e virar para o 3-2 ficou ótimo. Tivemos também na noite anterior, no caso na noite de terça-feira, Fluminense 0, Flamengo 0. Foi um jogo muito movimentado, pessoal. Um jogo que no início o Flamengo se propôs está em marcar o Fluminense em cima, não deu espaço para o Fluminense, mas o Fluminense, mesmo finalizando o jogo com um jogador a mais, não abriu mão do 0-0, ou seja, não deixou o Flamengo abrir o placar e segurou o placar de 0-0, que foi uma vitória para o Fluminense. Diante do jogo, diante do que se desenvolveu o jogo, foi um bom resultado para o Fluminense, embora tenha sido a mando do Fluminense. É um clássico carioca, o mando era do Fluminense, mas o 0-0 se tornou um resultado interessante para o Fluminense diante do jogo. E é isso aí, pessoal. Tivemos esses jogos interessantes, jogos movimentados, como foi esse jogo do Atlético Paranaense e do Botafogo, e também Corinthians e Atlético, que eu considero
ou Atlético Mineiro e Corinthians, porque foi da casa do Atlético. Eu considero os dois grandes jogos dessa rodada de Copa do Brasil. Pessoal, agora vamos falar sobre Champions League. Pessoal, Champions League ontem à noite foi uma noite de gala para o Manchester City. Ele conseguiu, esse time, Manchester City, de Guardiola, Pep Guardiola, ele conseguiu colocar o poderoso Real Madrid na lona, eu posso dizer assim. Porque aplicou um 4-0 e poderia ter sido mais se o goleiro do Real Madrid não tivesse tirado umas bolas indefensáveis, se eu posso dizer assim. Foram grandes defesas. O Manchester City ganhou do Real Madrid de forma majestosa, de forma, né, a dar a volta por cima de um ano anterior, aonde o Real, né, tirou o Manchester City exatamente nessa fase, tirando da final. Mesmo o Manchester City jogando melhor naquela ocasião, o Real conseguiu, né, conseguiu a virada no jogo nos últimos minutos. Mas ontem, pessoal, ontem não teve para Real Madrid. Ontem o Manchester City foi soberano, né? Eu destaco aqui não apenas um jogador, assim como Haaland ou De Bruyne. Não, o time do Manchester City é um time qualificado, são jogadores de alto nível, bem treinado. Pep Guardiola vem fazendo um trabalho, né, ano após ano, temporada após temporada, e eu acredito muito, eu estou torcendo muito para o Manchester City. E um dia anterior, na terça-feira, o jogo entre Milan e Inter de Milão. E o Inter de Milão, né, assim como no primeiro jogo tinha ganho por 2-0, nesse segundo jogo também conseguiu uma vitória, 1-0. Então, assim, resultado total 3-0, né? Também se garantiu com soberania em cima da, né, a Inter conseguiu essa vitória com soberania em cima do Milan. E estamos aí, pessoal. Jogo entre Internacional de Milão e Manchester City. Internacional, como todo mundo sabe, é tricampeã da Champions. O Manchester City está buscando seu primeiro título, mas eu acredito muito no trabalho do Guardiola e na equipe do Guardiola, pois é um time bonito de se ver, é um time que propõe um futebol vistoso, agradável, um futebol que vai para cima. Então eu posso dizer, né, que é a defesa menos vazada, uma defesa que há vários jogos não toma gol, contra um ataque poderoso. E quem ganha com isso é o amante do esporte, quem ganha com tudo isso é o público que estará no estádio assistindo esse jogão em loco, e também quem estará de frente à TV assistindo essa grande final da Champions League. Pessoal, era sobre isso que eu tinha para falar. Não posso esquecer de te pedir, né, que você se inscreva nesse canal, pessoal, que dará moral a nós estarmos fazendo novos vídeos. E também, pessoal, deixa o like nesse vídeo, pessoal, é importante para nós, não custa nada, ajuda nós aí a estarmos dando prosseguimento com esse trabalho. Deus abençoe, tamo junto. Reagindo geral.